pessoal, tudo bem com vocês? E o nosso chá de hoje é essa bebida deliciosa e refrescante e muito saudável que nos oferece vários benefícios para a nossa saúde. É o chá do hortelã. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre estes benefícios, assim como também vamos preparar o chá. Então vocês vão ver aqui como que eu preparo o meu chá, algumas dicas para preservar esses benefícios tão maravilhosos que contém nessa plantinha medicinal. Então, pessoal, sem enrolação nenhuma, vamos diretamente aos benefícios do chá de hortelã. Ele é uma planta digestiva, então ele ajuda na digestão, né? Ajuda também na questão das náuseas ou até mesmo problemas de mal-estar como que andamos de ônibus, de carro, né? Eu já passei por isso. Então, um chazinho de hortelã sempre ajuda nessa hora, e até mesmo uma balinha de hortelã ajuda muito a passar esse mal-estar que dá em alguns lugares fechados, como elevador, andar de ônibus, andar de carro, né? Tem muitas pessoas que passam mal nessas condições, então uma balinha de hortelã ou um chazinho de hortelã ajuda bastante. E o segundo benefício do chá de hortelã é que ele ajuda na sensação de dor, como dores de cabeça, incluindo enxaqueca, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. E o benefício de número 3 é contra gripes e resfriados. O chá de hortelã pode ajudar a aliviar os sintomas da gripe, como congestão nasal, tosse, coriza, mal-estar. E o benefício de número 4, a hortelã ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, devido às suas propriedades calmantes. Olha só que interessante, pessoal. E o quinto benefício da nossa plantinha, algumas pessoas já sabem do que se trata, que é a saúde bucal. Não é à toa que os fabricantes de creme dental e outros produtos utilizam a hortelã para produzir os seus produtos, pois a hortelã ajuda a reduzir a placa bacteriana, a gengivite, melhora o hálito, dando aquela sensação de alívio, de frescor na boca, melhorando a saúde bucal. E o chá da hortelã tem sido utilizado há séculos como remédio natural para diversas condições de saúde, como citamos anteriormente. E não podemos deixar de citar o sexto benefício desta plantinha abençoada, que é antiparasita. Sim, o hortelã ele é antiparasitário, ajudando a eliminar parasitas e vermes intestinais. Então aqui a nossa dica agora, pessoal, para fazer o chá. E em seguida nós vamos falar sobre a secagem das folhas, tá bom? Mas primeiro vamos falar sobre o chá. Então aqui, como vocês estão vendo, eu estou utilizando as folhas verdes, né? As folhas frescas. Então, se utilizarmos assim e quiser fazer sobre uma medida, podemos utilizar uma colher de sopa, podendo variar essa dosagem. E se utilizarmos as folhas secas, né? Como ela diminui o volume, quando elas estão desidratadas, podemos utilizar uma colher de sobremesa, que é aquela que é um pouquinho menor do que a colher de sopa. E se você optar por secar as folhas, lembre-se então, pessoal, que a secagem correta das folhas ela é fundamental para preservar os benefícios e as propriedades medicinais. Podemos secar as folhas ao ar em um local seco e arejado, longe da luz direta do sol. Isso mesmo, um local com circulação de ar, mas longe do sol, pois a nossa intenção é que as folhas possam desidratar e não queimar, né? Se nós colocarmos no sol, elas vão queimar. E o tempo necessário vai depender de cada região, se a região é mais seca, se lá é verão, ou se está o tempo muito chuvoso. Então, esse tempo pode variar, levando alguns dias. E nós podemos fazer a secagem das folhas de hortelã no forno também, colocando as folhas em uma assadeira e levando ao forno bem baixinho, a uma temperatura média entre 50, no máximo 60 graus, podendo variar esse tempo de 1 até 2 horas. Então, neste período, nós vamos precisar ir virando as folhas de vez em quando e cuidando do momento correto em que as folhas estiverem desidratadas e desligar o forno.
E nós podemos guardar, pessoal, as folhas num potinho bem fechado, desde que elas estejam bem desidratadas, né, para não mofarem. Também poderemos embalar ela numa embalagem de papel, que ajuda até mesmo a reter alguma possível umidade que tenha ficado. E não menos importante, colocar, né, na embalagem a data que você desidratou e armazenou, para saber quanto tempo vai durar, para tirar sua própria conclusão acerca da sua região, quanto tempo que duram essas folhas, não é verdade? E verificando regularmente a qualidade das folhas, de vez em quando você dá uma olhadinha para ver se elas continuam íntegras, né? Se elas não estão com cheiro de mofo ou algo assim. E lembrando de nunca utilizar as folhas se você desconfiar que elas estão mofadas ou estragadas com um cheiro diferente. Não utilize, tá, pessoal? Coloque fora. Prepare outras folhas, desidrate outras folhas para armazenar, mas nunca tome um chá que você desconfiar que possa não estar bom. Ele pode fazer muito mal para a saúde. E a minha maneira preferida de utilizar o chá da hortelã é assim mesmo como vocês estão vendo, com as folhas frescas, pois elas têm até mesmo uma concentração maior dos óleos essenciais, como o mentol e a mentona. É engraçado o nome, mas é assim mesmo, gente. Que são responsáveis pelas propriedades medicinais e aromáticas, sendo que o chá das folhas verdes e frescas ficam com um sabor mais intenso e um aroma também mais intenso, assim como vocês estão vendo ali no vídeo com as folhas frescas. Então é importante nós entendermos que algumas das propriedades medicinais da hortelã se mantêm preservadas quando as folhas estão verdinhas, assim, recém-colhidas. E quais são elas? São as propriedades que facilitam a digestão, o alívio da dor de cabeça, e isto vale, pessoal, para outras folhas e chás que possuam óleo essencial. E vamos abrir aqui um parêntese bem rapidinho. Você quer saber como as plantas possuem o óleo essencial? Como saber se elas têm ou não o óleo essencial? Então aqui vai a dica, pessoal. Para nós sabermos se a planta possui o óleo essencial, ela é aquela planta que tem um cheirinho característico, sabe? Um cheiro diferente, por exemplo, a lavanda, o gengibre, o eucalipto, o alecrim, a camomila, até mesmo o limão, a erva baleeira, entre outras plantas. Então elas têm um cheirinho, um perfume marcante. E agora eu vou ir um pouquinho mais além, eu vou perguntar, vocês sabiam que essas plantinhas que possuem óleo essencial, elas não devem ser fervidas? E o porquê? Para preservar os benefícios, como nós falamos anteriormente ali a respeito da hortelã. Todas as plantas que possuem óleo essencial, nós não devemos fervê-las, porque estes óleos essenciais, eles são voláteis, né? Eles podem evaporar, eles podem também ser danificados ou até mesmo destruídos pelo calor em excesso. Então, quando a plantinha é assim, com esse perfume, com este aroma, com este óleo essencial, eu costumo sempre fazer aquecer a água bem, mas não deixar ferver. Então, eu nem levo a hortelã ao fogo, né, para aquecer com a água. Primeiro eu fervo a água e coloco sobre as folhas, fazendo um chá por infusão. Então isso preserva aquele aroma, aquele cheiro gostoso da planta, preservando assim também os óleos essenciais para que eles não se percam. E lembrando, pessoal, que podemos utilizar a hortelã em receitas como sucos, né, podendo fazer receitas variadas com ela in natura, ingerindo até mesmo as folhas e obtendo assim todas as propriedades medicinais da hortelã ou do hortelã, como alguns falam, né? E o nosso Brasil, ele é imenso, então temos diversas culturas, várias formas de falar, né, pessoal? E é assim mesmo. Então, lembrando, vocês podem utilizar em chá, em receitas, em sucos, e além do nosso delicioso chá. Eu amo particularmente o chazinho da hortelã, principalmente em época agora que está começando aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso frio, ele é bem intenso, então um chazinho de hortelã é maravilhoso. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês de forma bem simples e rápida como que eu faço meu chazinho de hortelã.
eu procuro assim macerar ele com a mão. Já começa a liberar aquele cheirinho delicioso, fica mais forte, mais marcante aquele cheirinho. E isso é o óleo essencial do hortelã. Eu coloco ali no fundo da xícara e vou adicionar agora a nossa água quente. Eu não vou ferver, como eu falei para vocês, não vou ferver as folhas. Vou simplesmente adicionar a água quente aqui. E isso eu gosto muito, pessoal, nas plantas assim, in natura, né? O frescor, o aroma é diferente, então é muito gostoso preservar ela. Eu aqui mesmo, aqui em casa, eu cultivo em vasinhos na sacada do apartamento. Eu não tenho um espaço maior para plantar, mas isso não é empecilho não. Eu costumo cultivar nos vasinhos ou floreiras, né? Não precisa ser um vaso fundo, porque a raiz dela é bem superficial, mas tem que ter um espaçozinho para ela crescer, porque ela vai se espalhando para os lados. Então, fica aqui a nossa dica de cultivo. Bastando termos um vaso ou uma floreira que tem um espaço para ela se alastrar para os lados, já conseguimos cultivar o nosso hortelã. E eu peço a todos que se inscrevam aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você ama e que você quer que conheçam os benefícios ou até mesmo a forma de fazer o nosso chá de hortelã. Um abraço e até a próxima. Tchau!